Nasce o terceiro filho de Karsu Çelik. Kuzey sente ciúmes de Selin, sua mais nova irmãzinha. Karsu decide deixar seu filho ir junto com sua mãe, passar uns dias na casa dela em Istambul. Mas na viagem algo inesperado acontece. Tudo isso e muito mais você vê agora nesse vídeo. O capítulo começa apresentando Karsu Çelik, uma mulher lutando para equilibrar a maternidade e a própria identidade dentro de um casamento infeliz e abusivo com seu marido Reha. Após dar à luz ao seu terceiro filho, ela sente que não consegue cuidar de todos e sua mãe Filiz veio ajudá-la. Já em casa, Karsu apresenta a filha recém-nascida primogênita, que se enche de alegria e pede para segurar a irmã no colo. No entanto, Karsu percebe que Kuzey, o filho do meio, está distante. Com delicadeza, ela se aproxima e pergunta: "Você quer ver sua irmã Kuzey?" O menino não responde e joga o brinquedo, revelando o ciúme que sente. Percebendo o que se passa no coração do filho, Karsu entrega o bebê à mãe Filiz e leva Kuzey até o quarto da caçula. Mostrando o ambiente, explica com carinho: "Esse é o quarto da sua irmã. Trouxe algumas lembranças do hospital. Vamos colocá-las juntos no baú de Selin? Todos vocês têm um baú nesta casa, o seu, o da sua irmã, e agora o de Selin." Em seguida, ela leva o menino ao quarto dele, pega o baú de lembranças e o abre. Ao ver os objetos de quando era bebê, Kuzey se ilumina. Karsu segura cada item com ternura e reforça o amor que sente. "Essa foi a primeira roupa que você usou, o teste do pezinho, as meias, a pulseira do hospital." Emocionada, ela fala da gravidez e do vínculo entre os dois. "Havia um cordão que ligava nós dois, até o dia em que você decidiu nascer e o médico cortou essa ligação. Mas sabe por quê? Porque o verdadeiro vínculo entre mãe e filho começa quando a corda é cortada, e nunca mais se rompe." Sentindo-se amado e seguro, Kuzey abraça a mãe, e o momento transforma o ciúme em afeto. Na cena seguinte, descansando na área externa da casa, Filiz avisa Ayse, empregada, que ficará poucos dias, pois ama os netos, mas não pode cuidar deles por muito tempo. Karsu chega ali e comenta com a mãe que Kuzey não está bem, desde que deixou de ser o caçula. Filiz diz para a filha não se preocupar. Ele vai se acostumar. Logo depois pergunta: "As coisas estão ruins entre você e o Reha?" Karsu responde que não. A mãe comenta: "Vocês parecem mais parceiros de negócios do que casados." A tranquilidade é interrompida quando Ayse chama por ajuda. Dentro de casa, o bebê chora enquanto Reha acusa Kuzey de ter jogado um brinquedo em sua cabeça e reage com irritação. Karsu tenta explicar ao filho que a irmã é frágil e precisa de cuidado, mas Reha, furioso, insiste em punições e sugere enviar o filho para o jardim de infância e ficar lá o dia inteiro. Filiz o repreende por gritar diante das crianças e por tratar o menino com dureza. Karsu resolve levar o filho para o lado de fora da casa e assim ter uma conversa calma com ele. Karsu conversa com Kuzey. Diz que precisam proteger a irmã, ela é pequenina e frágil. Em seguida fala que tá na hora de dar o leite para sua irmãzinha. Dominado pelo ciúme e pela frustração, o menino reage com agressividade e dá um soco no peito da mãe. Após o episódio com o filho, Karsu desabafa com Filiz que Kuzey não está bem e se sente muito chateada. A mãe atribui o estado da filha à depressão pós-parto e sugere chamar Sukran, a sogra, para ajudar com as crianças. Filiz reclama que é difícil cuidar de uma casa grande de 3 filhos e que Reha precisa compreender isso. Buscando aliviar a situação, Karsu propõe que Kuzey vá passar um tempo com a avó em Istambul para mudar de ambiente e se distrair. Filiz hesita, dizendo que não pode cuidar dele sozinha, especialmente sem a ajuda de Ayse, já que Karsu acabou de dar à luz. Diante da recusa, Karsu se frustra, e Filiz encerra o assunto dizendo que manterá as crianças ocupadas no jardim. Antes de continuarmos, se possível, clique no botão de gostei e inscreva-se no canal. Também ative o sininho. E não esqueça de hypar o vídeo. Assim o YouTube sempre te avisa quando sair um vídeo novo da novela Coração de Mãe. Em outra cena, ainda irritado, Reha desabafa com a própria mãe, culpando o filho pelo ocorrido e acusando Karsu de ter mimado o menino. Sukran tenta acalmá-lo e sugere que Filiz assuma os cuidados. Filiz vem descendo a escada e escuta Reha falar dela. Reha reage com desprezo, afirmando que Filiz não se comporta como avó e que a casa parece mais uma creche do que um lar. Em seguida, alegando excesso de trabalho, Reha deixa o local. Mais tarde, Filiz volta ao quarto da filha e pergunta se ela está brava. Mesmo estando chateada, Karsu responde que não. Emocionada, Filiz confessa que teme que algo ruim aconteça sob sua responsabilidade e que sofre ao ver a filha chorar. Karsu tenta tranquilizá-la.
Sensibilizada, Phyllis muda de decisão e aceita levar Kuzey para passar uma semana com ela em Istambul, dizendo que irá distraí-lo e cuidar dele. Surpresa e aliviada, Karsu abraça a mãe e agradece. Elas combinam organizar a viagem para o dia seguinte. Karsu diz que Reha providenciará as passagens e o transporte até o aeroporto. Phyllis prefere viajar de ônibus, mas acaba aceitando fazer como a filha deseja. As duas se abraçam novamente emocionadas, selando o acordo. No dia seguinte, a família acompanha Phyllis e Kuzey até o carro para a viagem. Reha orienta o filho a não cansar a avó. Emocionada, Karsu se despede do filho com palavras de vínculo e amor, afirmando que nada pode separá-los. Mãe e filho trocam declarações de amor e se abraçam repetidas vezes, enquanto Reha demonstra impaciência com a demora, afirmando que eles poderão perder o voo. A despedida entre Karsu e Kuzey é intensa e profundamente comovente. Enquanto o carro começa a se afastar, Karsu permanece imóvel, olhando o filho partir. Do banco, o menino levanta a pequena mão e acena em despedida. O veículo se distancia pouco a pouco, e o gesto simples transforma-se em dor silenciosa. Antes mesmo da separação se completar, Karsu já sente no peito a saudade antecipada. Um aperto que mistura amor, medo e pressentimento. É o instante em que a distância física começa e o coração de mãe pressente que nada será como antes. Durante o trajeto, Phyllis ordena ao motorista Ahmet que mude o destino para a rodoviária, em vez do aeroporto. Ele hesita, lembrando que recebeu ordens diferentes. Mas Phyllis assume toda a responsabilidade. Determinada, segue com Kuzey para a rodoviária, compra as passagens e, enquanto aguardam, os dois fazem um lanche em um momento aparentemente comum, um instante de calma antes da ruptura. Já dentro do ônibus, iniciam a viagem rumo a Istambul. Durante uma parada para descanso, Phyllis percebe o neto dormindo profundamente e decide descer sozinha para ir ao banheiro. A fila é longa. Nesse momento, o telefone toca. É Karsu, querendo saber se chegaram bem. Para não preocupar a filha, Phyllis mente com voz serena. Diz que já estão em casa e que o menino dorme tranquilamente. Do outro lado da linha, Karsu suspira aliviada e agradece, sem imaginar que naquele exato instante, a distância entre mãe e filho já começava a se tornar um abismo. Enquanto Phyllis ainda espera, Kuzey acorda, percebe que está sozinho e sai do ônibus chamando pela mãe. Mãe, mãe, onde você está? Mãe, olha para um lado, olha para o outro e torna a chamar a mãe. Desorientado em meio à multidão, o menino tenta voltar, mas não reconhece o veículo em que estava e acaba entrando em outro ônibus. Ele se senta, olha pela janela em busca da mãe e adormece novamente. Pouco depois, Phyllis retorna ao ouvir o aviso final para os passageiros embarcarem. Ao entrar no ônibus, percebe que o neto desapareceu. Desesperada, procura por todos os assentos e sai chamando por ele sem sucesso. Ao mesmo tempo, o ônibus em que Kuzey entrou parte, levando o menino adormecido ao lado de uma passageira desconhecida. Em casa, sem saber do ocorrido, Karsu coloca a bebê no berço e diz a Reha que falou com a mãe e que eles já estão em casa. Em desespero, Phyllis procura a polícia na rodoviária e relata o desaparecimento do neto. Fui ao banheiro por 5 minutos. Quando voltei, não vi a criança. Pelo amor de Deus, eu imploro, não há câmeras aqui? Por favor, verifiquem. Os policiais tentam contê-la. Estamos fazendo tudo o que podemos. Por favor, mantenha calma. Aflita, Phyllis diz, como posso manter a calma com o futuro do meu neto? O que direi à mãe e ao pai dele? O agente explica que as câmeras não estão funcionando, o que aumenta o desespero dela. Como assim não estão funcionando? Policial reclama, a senhora está dificultando o nosso trabalho. Vamos verificar os outros ônibus. Talvez ele esteja em outro. Phyllis fala, se Deus quiser, que assim seja. Aflita, ela pergunta às pessoas ao redor se viram o neto dela, mas ninguém tem informações. Em colapso, deixa a bolsa cair no chão e clama a Deus. Enquanto isso, o ônibus em que o menino entrou segue viagem. Ao lado dele, uma mulher fala ao telefone com dor e revolta. Enterrei meu filho hoje por sua causa. Estou indo embora. Nunca mais volte para me ver. Em seguida, destrói o chip do celular. Quando Kuzey acorda e chama pela mãe, ela o acolhe. Não chore. O que aconteceu? O menino diz, quero minha mãe. Mulher fala, eu vou te levar até sua mãe. Não tenha medo de mim. Venha, deite-se no meu colo. Durma, tudo vai passar quando você dormir. Acariciando o rosto do menino, ela murmura emocionada que Deus lhe tirou um filho, mas lhe enviou outro como luz. Um milagre inesperado. Durante a viagem, o motorista do ônibus recebe uma ligação da polícia informando que uma criança desaparecida pode ter embarcado. Ele pede ao fiscal que verifique entre os passageiros.
Ao encontrar o menino ao lado de uma mulher, questiona: a criança é sua? A mulher responde: sim. Por quê? Fiscal revela: estamos procurando uma criança desaparecida. Mulher afirma: esse é meu filho. Não o acorde, ele está com dificuldade para dormir. Convencido, o fiscal se afasta e o ônibus segue viagem com Cosey cada vez mais longe da família. Na rodoviária, Phyllis permanece em pânico, repetindo para si mesma que o neto não está em lugar algum. Ao encontrar um policial, pergunta por novidades. O policial responde: estamos investigando. Desesperada, ela perde o controle. Como ninguém viu essa criança? Meu Deus, estou ficando louca. O policial informa que o menino não foi localizado em nenhum dos ônibus. Phyllis conclui: isso significa que ele não foi a lugar nenhum, ele ainda está aqui. Procurem de novo, por favor. Policial fala: isso é impossível. Precisamos informar a família. Sem forças para evitar o inevitável, Phyllis entrega o número de telefone para que avisem os pais, enquanto o desespero e a culpa tomam conta dela. Tarde da noite, o telefone toca e Rhea atende, assustado. O que aconteceu? Do que você está falando? Que desaparecimento? Karsu acorda e pergunta o que houve. Rhea diz: Cosey está perdido. Karsu nega: é impossível. Falei com a minha mãe. Estão em casa em Istambul, ele está dormindo. Rhea fala: foi a polícia que ligou. Eu ouvi a voz da sua mãe. Eles não entraram no avião. Vamos. Horas depois, eles encontram Phyllis na rodoviária. Desesperada, ela tenta explicar. Karsu, aconteceu tudo de repente. Em pânico, Karsu parte para cima da mãe. Maldita. Maldita. Como você pôde fazer isso comigo? Como? Como conseguiu? Phyllis tenta explicar. Eu não fiz nada, ele estava comigo. Ele desceu do ônibus. Não sei. Procuramos em todos os lugares, mas ele não está. Karsu grita o nome do filho e explode. Por que você desceu do ônibus? Colocar maquiagem? Se vestir? Desceu para se refrescar? Como pôde deixá-lo sozinho? Ela perde o controle, grita e soca o carro. Phyllis reage exaltada. Chega. É o bastante. Controle-se. Vamos lá, eu te disse que não queria assumir responsabilidades. Você insistiu. Seu marido fofoca sobre mim com a mãe dele. Você chora o tempo todo. O que devo fazer? Você deveria ter cuidado do seu filho sozinha. Em choque, Karsu responde: como pode me dizer isso numa noite como essa? Você percebe que Cosey pode nunca ser encontrado? Revoltada, Karsu diz à mãe: minha irmã, você mereceu tudo que ela fez com você. Sabia disso? Você mereceu tudo. Tudo isso. Rhea tenta acalmá-la. Nós o encontraremos. Estão procurando por toda parte. Consumida pela dor e pela revolta, Karsu rejeita a mãe e a expulsa. Saia daqui. Chorando nos braços do marido, implora: quero Cosey de volta, por favor, encontrem meu filho. Phyllis também desaba em lágrimas, tomada pela culpa e pelo desespero. Perdido no mundo e cercado por estranhos, quem vai proteger Cosey agora? Como será a vida desse menino? 3 anos se passam. Selim vê a mãe chorando e conta à avó. Sukran tenta consolar a nora, que continua desolada. Em Istambul, Phyllis visita a irmã, Gulay, que não perde a chance de alfinetá-la. Karsu procura a ajuda de Turkan, um policial aposentado. Essa história te prendeu? Então não esquece, clica no botão de gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque é isso que faz essa novela da vida real continuar chegando até você. E olha, não perde tempo. Hypa esse vídeo. Assim, toda vez que um novo capítulo for ao ar, você vai ser o primeiro a saber. Muito obrigado. Fique com Deus. E até o próximo.